Já começar, professor. Olá, pessoal. Legal. Aí, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Estão ouvindo a música? Tá saindo uma musiquinha aí? Estão me ouvindo bem? Legal, legal. Show. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vou convidar a professora Diana aqui para a gente começar. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Vamos começar mais uma live com a professora Diana, direto de Portugal, vantagem da internet. A professora Diana é professora da Universidade do Minho, ela é doutora e atua na área de educação, fazendo similaridade aí entre o mundo da engenharia, o mundo da educação, treinamento, capacitação, desenvolvimento de pessoas e novas competências desse mundo tecnológico e nesse mundo novo aí que vivemos e acelerado. A professora Diana tem bastante experiência nessa área de capacitação de professores para desenvolver novas habilidades, novos skills, e felizmente ela aceitou fazer aí. Agora lá em Portugal são 10 da noite, então a gente está pegando aí a noite da professora Diana e transformando numa live aqui para a gente. Vou convidar a professora aqui para a gente começar. E... A professora está conectando aí? Acho que sim, não está a aparecer a minha imagem. Mas eu estou lhe ouvindo bem. Vai já aparecer a imagem, bora ver. Ok. As coisas legais da internet. É, não é? Horas Parece que estamos na funciona mesma tudo, horas sala, funciona mais quase. ou menos. Sim. Ok. Então, Ainda não me vês, pois não, Vicente? ainda não. Não Quer sei que eu remova porquê. e adicione de novo? Talvez, pode ser alguma coisa da câmara, eventualmente. Removendo aqui. Aí, garoto. Essas tecnologias. Pode ser também eu aqui aprendendo, professor. Veja se vai subir. As musiquinhas ainda acontecendo aí no fundo musical. Isso.
Será que tem que ativar alguma coisa? Professora Diana, desenvolve atividades aí direto na área de educação, para a área de engenharia, diversas. Aqui, deixa eu agora ver. Agora. Veio uma solicitação sua, prof. Para ver se funciona. Por qualquer motivo a minha imagem não aparece. Pois não, Vicente? Até agora ainda não, Bora ver. Porque há pouco resultou. A Ingrid está a tentar dar algumas sugestões, tentar dizer. Sim. E agora. Desktop aqui. Aqui. Tem outra câmera? Não é isso. É que eu também, por qualquer motivo, não vejo nenhuma imagem, a minha própria imagem, não é? Ah, tá. Então, tem mais alguma coisinha para mexer aí. Agora sim. É vá. Não estou vendo. Mas vai aparecer. Está aparecendo aí? Agora. Agora. Por favor, vai embora. Eu tô ouvindo. Só não tô vendo. Tem alguma coisa diferente. Aqui de novo. Dá de novo. Legal. Bora ver. Nada, professora? Agora. Agora sim. Deixa-me só pôr aqui o som. Subir um pouquinho a imagem e está cortando sua testa. Travou. Agora. Só sobe um pouco a imagem, professora. Para não cortar seu rosto. Deixa eu mandar aqui como está ficando. Deixa eu ver. Agora tá 10. Tá fixe. Estava a tentar usar os meus auriculares, mas acho que são os auriculares que estão a criar Algum tipo de interferência com a imagem. Professora, a gente que é da área de tecnologia, eu sou da área de tecnologia, sou engenheiro, mas fui para a área de tecnologia, aí depois fui bem professor. Na verdade, eu já nem sei muito bem o que eu sou agora, mas a parte de tecnologia me ensinou uma coisa bem legal.
sempre dá problema. Para não falar uma outra Não é? palavra, sempre dá pau. Sempre. Eu acho Essas que tecnologias são demais. isso é quase de propósito, É, é quase um teste para sermos capazes de resolver problemas de forma inesperada e quase como um contexto propositado. é verdade, é verdade. Professor, eu fiz uma apresentação simples no início, antes de a senhora conectar, mas fique à vontade para fazer uma apresentação, para se apresentar. E eu vou depois disponibilizar esse vídeo no YouTube para os nossos alunos. E aí é legal conhecer um pouco da senhora e a gente começa a nossa conversa. Combinadíssimo, Vicente. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Para mim é sempre um privilégio, eu acho, falarmos sobre estas questões de educação e, sobretudo, assim, de uma forma próxima. Parece que estamos na mesma sala, não é, Vicente? Assim, e com Sim. algumas pessoas, 19 pessoas a assistir. Muito obrigada a todos por estarem desse lado. A primeira coisa que possivelmente vocês devem saber sobre mim é que não há problema nenhum de fazermos esta live para mim a esta hora. Eu sou notívaga, portanto trabalho muito melhor à noite. Portanto, se fosse de manhãzinha seria mais difícil para mim, possivelmente não estaria com tanta energia como estou agora. Portanto, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, porque já vi aí algumas pessoas conhecidas, eu chamo-me Diana Mesquita, eu sou da área da educação, é a minha formação de base, onde fiz a minha graduação, o meu doutoramento. Essencialmente, a minha paixão pela educação tem muito a ver com podermos fazer coisas de forma diferente, inovar na forma de ensinar e de aprender. E foi essencialmente isso que acabou por motivar todo o meu percurso na área da educação e até a minha própria pesquisa, porque para mim o que faz sentido quando fazemos pesquisa, seja em que área for, é fazermos em algo em que gostamos, em que eu acho que é mais do que gostar, eu acho que tem que ser aquela paixão mesmo, aquela coisa que não nos deixa dormir por razões boas. E efetivamente eu tenho trabalhado, eu acho que o Vicente fez uma lista demasiado exaustiva sobre as coisas que eu faço, mas não sei se é assim tão verdade, mas efetivamente eu gosto de trabalhar com diferentes áreas do conhecimento, porque me permite aprender também. Gosto muito de dar a formação de professores, tem sido essa a minha grande parte da minha atividade também tem sido por aí, e efetivamente também porque é quando nós estamos no terreno a ouvir os professores que nós também poderemos fazer melhor pesquisa sobre inovação pedagógica, não é? Sem ouvirmos os professores, sem ouvirmos os alunos, como é que nós vamos fazer diferente em sala de aula? Portanto, para mim, eu não prescindo da formação de professores. Eu lembro-me que tive um ano com imensos workshops, imensa formação, andava até bastante cansada, porque eu não consigo dizer que não. Saio sempre muito satisfeita, e aproveito até para dar os parabéns ao IDAM, porque é uma instituição que eu conheço e que investe bastante na formação dos seus professores, no desenvolvimento profissional dos seus professores, e desse ponto de vista também. E também é esse o contexto que acaba por nos unir, não é, Vicente? É verdade, professora. Ano passado a senhora veio aqui, deu um treinamento com nossos professores, de vez em quando eles estão comentando como foi Sério? bom. Foi. De vez em quando os professores comentam, alguns já estão participando aí da live e fazem elogios muito bons. Foi detalhes simples do treinamento que fizeram uma diferença total. Muito bom. A forma é diferente. É isso, mais professora. coisas sobre mim, E agora? além de ser notívaga, deixa-me só dizer isto.
E tu sabes, eu gosto muito de cozinhar, não é? E no outro dia, e foi a semana passada, quando eu estou assim com muitas saudades do Brasil, faço ou pão de queijo, ou faço pão de Queijo, queijo, ou tapioca. E na semana passada fiz tapioca. Estava assim tapioca. com tapioca. Tapioca é bom, bom, bom. Então, quando a senhora fizer, professora, mande umas fotos que aí a gente olha aqui. De vez em quando, quando Mano, vocês estão comendo umas coisas diferentes, eu recebo umas fotos só para ficar com mais vontade. fica Bom, combinado, Vicente, fica e a, combinado a a partilha. comida em Portugal é fantástica de boa, muito gostosa, vale muito a pena. Já, Professora, já mas e estás com agora, professora? saudades também. Oh, tô com saudade, estava previsto eu ir agora em julho para ir, e agora com essa pandemia não vai acontecer, temos que esperar aí, né? Então É isso. era um negócio, na verdade tinha duas agendas, tinha uma agenda agora em abril, que não aconteceu, e tinha a agenda de julho com os alunos do mestrado, que também vai estar suspenso até estabilizar essa situação. É Mas isso. a gente está vivendo um momento diferente, professora. Realmente se adaptando a Exatamente. tudo. Todo mundo se adaptando a tudo. Se não fosse isso, não estávamos aqui agora. Verdade, verdade. É a terceira live que eu faço na minha vida. A minha é a primeira, é a primeira. Olha aí, ó. Legal. Show, A professora. estreia. Professora, conta um pouco pra gente como é que está acontecendo aí. Estão sendo os desafios dos professores de portugueses, dos professores das universidades, professores que o pessoal tem conversado, como é que está sendo as suas aulas? Fala um pouco pra gente aí dessa dinâmica. É muito. Eu acho que essa tem sido a pergunta que nós estamos a fazer uns aos outros neste momento, não é? Já estamos. Nós aqui começamos no início de março, portanto, interrompemos as aulas a 9 de março, e desde então acho que tem sido aquelas conversas, já não falamos sobre o tempo, falamos mais sobre como é que tem sido, como é que tem corrido, os desafios. É curioso, porque a minha primeira reação, quando eu até percebi que isto era real, que ia acontecer, acho que foi quando eu tive assim um banho de realidade do nível da pandemia, que efetivamente íamos ficar em casa, não é? A minha primeira reação foi: isto não está a acontecer. Como é que Negação, né? agora nós vamos fazer, não é? Tipo, acho que foi de um dia para o outro, acho que estávamos muito longe de pensar do que é que efetivamente o impacto que tudo isto poderia ter. Mas eu, curiosamente, nessa época, eu estava a ler um livro, que é um livro, não é muito recente, é de 2006, do Daniel Pink, que é A Nova Inteligência. Eu acho que até tenho o livro, alguns por aqui, deixa-me ver, é este livro aqui, já agora, que eu recomendo vivamente, A Nova Inteligência, do Daniel Pink. E ele diz aqui uma coisa muito, muito curiosa, que é o futuro pertence àquelas pessoas que têm ou que pensam de forma diferente, que precisam de estar, uma forma de estar diferente, pessoas que sejam capazes de criar, empatizar, reconhecer padrões e criar significados. E então eu comecei, isto ainda estava muito presente, não é? Esta reflexão que veio do livro, assim, não, isto pode ser uma oportunidade para todos. E eu que trabalho na área da inovação pedagógica, estou sempre a tentar dizer aos professores que nas formações que a formação é boa, a capacitação para pararmos, para pensarmos sobre as nossas práticas, para pensarmos de uma forma diferente. Necessariamente que este estado de emergência que aconteceu fez com que as pessoas efetivamente parassem e pensassem no que é que iriam fazer. Portanto, foi um contexto que não foi um contexto estratégico, ok, agora vamos mudar, vamos nos reinventar, mas sim um contexto exatamente, de emergência. Então, eu pessoalmente, e muitos colegas também com quem eu falo, acabou por sentir este momento como uma oportunidade.
e eu acho que foi a formação mais intensiva da minha vida como pesquisadora, como professora, como pessoa, foi nestes 2 meses, não só ao nível de ferramentas novas que eu aprendi e que apliquei de um dia para o outro mesmo. Eu lembro-me, a primeira vez que eu usei o Miro, que eu não sei se sabem que ferramenta é, mas é uma ferramenta ótima de colaboração, é como se fosse um quadro branco, em que toda uma equipa pode colaborar no quadro. E eu, quando fui usar na aula, eu disse aos alunos, é a primeira vez que eu estou a usar isto, portanto vamos fazê-lo juntos, não é? Porque não sei como é que isto vai correr, eu testei e agora vamos ver o que é que acontece. E correu super bem, claro, com aquelas dificuldades iniciais que são próprias, como nos aconteceu agora aqui no início, mas efetivamente é isso. Eu acho que é o momento certo para experimentarmos e arriscarmos. Porque o contexto permite isso mesmo, não é? Mas, por outro lado, também há professores muito ansiosos, muito apreensivos, sobretudo com a avaliação, por exemplo, com o que vai acontecer, ou professores que têm muito trabalho de laboratório, por exemplo, nas áreas mais no ensino superior. E isso traz, efetivamente, existe aqui uma outra parte, alguns constrangimentos que são difíceis de ultrapassar, particularmente a Universidade de Minho tem tido estratégias interessantes. Eu acompanho, eu tenho percebido, são tecnologias e, poxa, o Instagram da Minho ficou muito bom depois da pandemia. Exato, foi uma necessidade, é o Centro Ideia, do qual também faço parte, é uma estrutura de apoio para os professores do ensino superior. Podem ver no Facebook, no Twitter, também na nossa página. Ainda todas as quartas-feiras nós fazemos um momento que é o Partilhando Ideias, em que basicamente um conjunto, quem quiser se juntar, os professores que se quiserem juntar e os estudantes também, para partilhar, discutirmos algum tópico que seja relevante. E isso aconteceu desde o início de abril. Hoje fechamos com uma sessão especial, foi há bocadinho mesmo, com a participação do reitor da universidade. Portanto, tínhamos ali um grupo de mais de 100 professores, alunos, reitores, e isto não aconteceria sem um contexto de emergência como que temos. Que legal. Isso é uma ideia boa, professora, gostei. Eu tenho me reunido com a minha equipe todo dia, eu me reúno com a equipe e a gente distribui as tarefas do dia. Então, o home office foi bom. Eu tenho minha listinha de tarefas, estou anotando aqui de vez em quando eu baixo a cabeça. Então, eu tenho minha listinha de tarefas, né? E aí é papel, eu adoro papel. Então, são as crises e a gente vai gerenciando. Mas aí a senhora comentou um ponto que eu estou falhando. Faz tempo que eu não converso com os meus professores, ó. Eu tenho conversado pontualmente, mas uma reunião com todos, não. Gostei. Boa. E nós fazemos, e é uma iniciativa interessante porque se faz num ambiente muito informal. Nós dizemos fazemos ao final da tarde, cada um leva o seu café, o seu chá, a sua bebida preferida. Se fosse aí, poderia ser outra coisa. E vai para a sala conversar. Exatamente, é um bocadinho partilhar experiências, partilhar preocupações, não é numa lógica de peso, de queixume, não é? Não sei se têm essa expressão aí, mas não, sim não de conheço. partilhar e de sentirmos, não, olha, essa ideia que deste agora é super interessante, vou pensar sobre isso. Então é mais aprendermos uns com os outros do que propriamente tentarmos perceber, oh meu Deus, e agora o que é que eu faço, não é? Mais nessa perspectiva, não é? E eu acho que nesse sentido, este contexto, eu acho que foi um despertar para muitos professores que estavam possivelmente o semestre preparado, possivelmente era igual ao do ano passado, com os mesmos materiais do ano passado, não é? Portanto, e isto necessariamente obriga a parar para pensar.
Eu acho que a noção do tempo, eu acho que não se alterou só a noção do espaço, não é? Ou seja, começa a ser online, não é? De forma remota, Sim. mas também a noção de tempo. Nós já não é planear, ok, a próxima aula, temos que pensar na próxima aula, por exemplo, hoje com o reitor já se discutia o próximo ano letivo. Portanto, o que é que vamos fazer a partir de setembro, não é? Portanto, a escala de tempo aqui acho que também começa a ser reconfigurada Legal, num outro nível. Sim. entendi. E as aulas, assim, professora? Tem essa questão do planejamento, tem as novas tecnologias, mas a senhora falou um negócio importante. Realmente, os professores vêm dando as aulas constantemente num padrão há anos, às vezes. E aí faz pequenas mudanças no seu slide, pequenas mudanças de conteúdo, isso vai passando ao longo do tempo. Aí, de repente, pô, muda tudo. E aí? O mindset deles, o que você está sentindo com os professores aí, os portugueses? Qual a senhora sente? Muita aversão, a maioria, ou não? Está tendo um... E eu não te consigo dar essa percepção dos professores portugueses, não é? Porque ainda devem ser bastantes, mas vou-te Tá dar bem, uma percepção de algumas partilhas que tenho havido, ou é mais a minha opinião e a minha visão sobre o assunto. Eu acho que, como eu disse, eu acho que foi um despertar quase obrigatório para muitos professores, foi quase o acordar, e necessariamente os professores tiveram que dedicar mais tempo à docência. mais Muitos tempo. que poderiam antes não fazer, e eu estou a dedicar muito mais tempo à docência porque eu decidi intencionalmente que iria fazer coisas diferentes porque me queria desafiar a esse nível. Eu posso dar um exemplo. Eu quis experimentar fazer uma aula assíncrona e então fiz a Tá, gravação. Porque o que é que aconteceu? Eu tive que fazer uma revisão no meu cronograma e perdi aulas, digamos assim. Perdi tempo de sim, aulas. Com sim. aquela mudança, etc., perdi aulas. E eu tinha ali um conteúdo que me iria ocupar bastante aulas e eu perdi tempo. Então o que é que eu pensei? Vou passar para o assíncrono e vou experimentar, então, esse formato. Então eu E como foi? usei a ferramenta o Loom pela primeira vez Long, e fiz a gravação de 10 vídeos para os alunos verem de forma assíncrona, não só vídeos, e eles tinham desafios em cada vídeo para fazerem. opa. E dessa forma eu ganhei o tempo que eu perdi, não é? Mas No espera aí, fundo. então. 10 vídeos e cada vídeo tinha conteúdo e um desafio. E é um Quanto desafio. tempo? Qual era o tempo mais ou menos do vídeo? Os vídeos, quando nós fazemos neste formato, e a recomendação, aquilo que até vai na literatura, se quisermos ser mais aqui, agora ao meu lado de pesquisadora, têm que ser vídeos curtos. E entre Curtos, né? 10, e entre 5 e 10 minutos no máximo, é o Suficiente. ideal. É o ideal. Por isso é que eu fiz 10 vídeos com mini tópicos, se quisermos, Sim, e incluía um desafio para que fosse feito. Claro que legal. foi exaustivo porque eu passei um dia inteiro a gravar vídeos, não é? Porque eu nunca tinha feito. E por acaso eu ouvi uma coisa interessante sobre isso que me deixou assim mais reconfortada, digamos assim. Há pouco tempo num webinar em que participei, em que disseram, ok, não importa, digamos assim, não se preocupem tanto com a qualidade dos vídeos que fazem ou com a qualidade, mas façam, experimentem. Aqui ninguém é profissional na área, portanto, só experimentando é que nos vamos tornando melhor naquilo que nós fazemos. E eu senti-me assim mais reconfortada, porque realmente não é fácil fazer, parece uma coisa Não. muito simples. Ok, vamos gravar aqui um vídeo, falar deste tópico, até porque é o que fazemos nas aulas,
mas não é bem assim, pelo menos em termos de sim. comunicação acaba por ser um bocadinho diferente. Um, mas até ao momento, depois eu fui fazendo outro tipo de experiências, mas o feedback que eu tive dos alunos é que foi a aula que mais gostaram e agora estão-me a pedir aulas daquelas. E eu disse-lhes, não, eu não consigo agora ter capacidade para montar uma aula síncrona outra vez. Mas, mas efetivamente conseguimos ir fazendo coisas diferentes. Há professores que optam por, ok, depois depende muito das áreas, no contexto do Uhum. ensino superior pode depender muito das áreas de conhecimento. Nas ciências sociais e humanas podem, por exemplo, é muito comum darem, por exemplo, um texto para ler e depois o momento síncrono vai ser para discutir esse texto, por exemplo. Portanto, há muitas formas e continuam a haver as aulas expositivas. Verdade seja dita, não Os é? slides, as apostilas, leituras de livros, isso são necessários, tem que estar lá no assíncrono, e aí E depende continuam. muito do aluno, né? E aí esse Exatamente. depende do aluno, o professor tem que puxar, não tem jeito, né? Nas aulas É, síncronas a gente cobra alguma coisa. é por isso que eu acho que é uma das minhas reflexões em todo este processo, que é neste formato do ensino remoto, online ou digital, o que quiserem chamar, efetivamente traz muitas oportunidades. E eu acho que nós conseguimos, qualquer instituição no mundo inteiro, acho que conseguiu dar uma resposta ágil, em tempo útil, ao que está a acontecer pelo conhecimento prévio que já existia. Não é? Portanto, já haviam experiências, já havia pessoas, pode haver pessoas que nunca tiveram experiência neste processo, mas também há muitos professores que já faziam coisas dentro deste registro. Mas eu acho que há aqui uma questão que é importante, que é a questão, por exemplo, da tecnologia. Não é? É uma questão fundamental aqui, o domínio, digamos assim, de algumas tecnologias. Eu, apesar de dizerem que eu tenho uma costela de engenheira, não é algo que para mim me seja muito, digamos assim, confortável ou mecânico, aquela coisa papum e já está, não. E eu permiti-me e desafiei-me, ok, não, eu vou explorar ferramentas durante este processo. Então já experimentei pelo menos 3, 4 diferentes, já experimentei. Até porque eu acho que também isso tem a ver com o caráter da minha disciplina, que é na área da comunicação, e portanto eu estou a tentar passar, digamos assim, esse processo também Dicas, para ideias os de alunos. comunicação. Sim. Exatamente. Mas há aqui outra componente que eu acho que é fundamental, que vai para além da tecnologia, que é nós necessariamente temos que comunicar de forma diferente. Sim. Nós temos que nos relacionar com os estudantes de uma forma diferente. Por exemplo, eu de forma intencional, e vou partilhar a minha experiência, mas há professores, e eu acho que cada professor está a ter experiências diferentes e a vivê-las de formas diferentes, mas eu começo a aula, os primeiros 5, 10 minutos das minhas aulas, eu tenho logo à segunda-feira de manhã, Uhum. eu começo a fazer perguntas aos alunos sobre diferentes coisas. Por exemplo, o que é que eles estão a estudar nas outras disciplinas, por exemplo. E peço que eles me expliquem os conceitos que estão a dar, porque, no fundo, para eles partilharem comigo e sentirem que estão efetivamente num momento de partilha. Legal. Ou peço para eles me dizerem o que é que aprenderam durante o fim de semana, ou o que é que fizeram de diferente no fim de semana. Ou então aí vou por aí, começo, às vezes é as perguntas que me vierem à cabeça. No outro dia partilhei com eles uma receita de bolachas, de biscoitos. Partilhei com eles, porque É. disse-lhes que tinha feito no fim de semana e tal, e fui partilhando com eles. Portanto, eu acho que é importante manter
esta forma de comunicar com os alunos, que vai além do conteúdo, digamos assim, e da tecnologia também. Sim. E aí permite, e isso gera uma certa empatia. Nas aulas que nós estamos tendo aqui no IDAAN, eu percebi uma coisa, os alunos perguntam muito mais. As aulas na videoconferência, como eu estou em casa, como nem sempre está minha foto aparecendo, meu rosto aparecendo minha imagem, está só o meu nome, os alunos ficam muito à vontade de perguntar. E aí acontece uma interação muito boa, porque a aula é praticamente individual. A gente tem o professor respondendo cada aluno na sua necessidade. E isso acaba sendo bom para quem está ouvindo e acaba sendo ótimo para quem está perguntando. Coisa que talvez no Exatamente. presencial não acontecesse. E eu percebi Exatamente. que no presencial a gente fica com vergonha, fica com medo, não quer aparecer. E o anonimato e que a videoconferência acaba transparecendo e a questão de eu estar em casa, num ambiente seguro, eles ficam muito à vontade. E isso tem sido muito bom. Tem sido bem Sim, legal nas sim. nossas vídeos. Também existe aqui uma outra perspectiva relativamente a isso, ainda hoje falamos sobre isso, que é, por exemplo, os alunos não ligam as câmaras, por Sim. exemplo, e não participam, ficam em silêncio durante todo o processo. E nós não conseguimos perceber se Se eles efetivamente estão eles ou não estão estudando. ativos ou não, se estão a acompanhar ou não, e se depois vão ver o vídeo. Portanto, há aqui uma falta, ao mesmo tempo uma falta, eu acho que é o outro lado da moeda, se quisermos. Eu não me posso queixar dos meus alunos, eu também tenho uma turma pequena e isso também convenhamos, Ajuda. ajuda bastante. Mas eu acho que isso é verdade e acho que também essa parte da empatia, acho que é importante trabalhá-la durante as aulas e também sermos capazes de garantir essa participação dos estudantes, que depois vai acontecendo de forma, eles vão se sentindo mais confiantes, mais seguros. E eu até vou partilhar na segunda-feira, portanto, a minha disciplina, eu não mexi na avaliação. Foi digamos assim, das minhas premissas. Foi, ok, eu vou manter a minha avaliação, vou tentar manter vou tentar manter a normalidade o mais que eu conseguir, e muitos docentes também fizeram isso e bem, mas aqui em relação à avaliação é mais controverso, porque depende muito de cada disciplina. Mas eu tinha um projeto para eles fazerem. Portanto, eles tinham um projeto e a preocupação deles é como é que nós nos vamos organizar agora que está cada um em Como é que sua, vão ter em as sua casa. equipas, né? Formar as Então, equipas. exatamente. Então eu alterei ligeiramente o cronograma e efetivamente coloquei-os a pensar mais no plano do projeto, no PM Canvas, por exemplo, e na segunda-feira, depois de termos feito a apresentação final do Canvas, aquele de fechar, ter aquela visão geral, eles apresentei-lhes o Trello. Ok, então vamos trabalhar outra ferramenta e vou-vos sugerir o Trello para trabalharem, porque eles já tinham papéis definidos nas equipas, então vamos usar o Trello. Só que eu não tive muito tempo para explicar o que era o Trello, dei mesmo só umas luzes básicas E eles aprenderam. sobre o Trello. De tarde, depois foi uma coisa que eu acabei por fazer, foi criar um grupo no WhatsApp com a turma. Vocês no Brasil têm mais essa prática, nós aqui em Portugal nem tanto, não usamos tanto o WhatsApp nesse sentido. Eu tenho WhatsApp com o grupo. E um dos alunos teve a iniciativa, que é um dos coordenadores até do projeto, de fazer um tutorial de como é que se usava o Trello para os colegas. E Portanto, ele fez um compartilhou no vídeo WhatsApp. a partilhar o ecrã, a explicar, e eu fiquei tipo, uau, de uma forma muito Uau. pedagógica, que eu assim, bom, ainda bem que eu não tive tempo para explicar o Trello, porque ele fez muito melhor do que eu. Olha só, E eu que acho que legal. isso não aconteceria, lá está, nós darmos esse palco também aos alunos. Eu acho que é algo que nós podemos potencializar aqui
no ensino à distância. Sim. Nós podemos incluir, puxar mais o estudante para o processo, quase como numa co-construção, não é? Pô-lo a participar mais sobre, sei lá, podemos usar, por exemplo, os pools para fazer perguntas, temos estratégias e temos ferramentas para os fazer. E eu recomendo, é uma das minhas recomendações, é que efetivamente envolvam os estudantes no processo, porque é a melhor forma de garantir a motivação e o envolvimento deles durante o processo. Porque um dos meus alunos no início disse-me uma coisa, porque eu dei logo a primeira aula depois daquele processo, e usei, eu estou a usar o Zoom, não é? O Colibri, e eles nunca tinham usado, portanto as 2 primeiras semanas foram ótimas, era tudo novidade, estava tudo on fire, não é? Tipo, isto é bem engraçado e tal, estava tudo on fire. Mas depois isto começou a cansar, não é? Porque não é só a minha disciplina, porque eles têm mais 4 disciplinas em paralelo, porque depois começam os trabalhos, portanto, vem toda uma carga. Depois é muito tempo estarem fechados em casa, não poderem estar com as pessoas. Uma aluna minha virou-se numa das aulas, naquelas perguntas iniciais que eu faço: ai, professora, ela fez mesmo assim: tenho tantas saudades da universidade, eu nunca pensei que fosse dizer isto, mas eu tenho tantas saudades. Ela mesmo num ato emocional. Pô, legal, cara. E realmente isto também do ponto de vista emocional, e eu sei que vocês têm uma live sobre saúde mental que eu acho super importante a Ela vai propósito. assistir. Irei, porque eu acho que é uma parte que é importante, não é? Manter os alunos Sim. ativos durante o processo, só envolvendo-os no próprio processo. Senão eles vão começando a desligar de algum modo, não é? Porque para eles é muito Então, difícil manter. manter os alunos no processo, só envolvendo-os no processo. Legal. A senhora tem Exatamente. boas frases, professora? Tem boas frases, a Obrigada. senhora. Eu gosto delas. Se fosse de manhã não tinha frases assim, é o que eu digo. A hora ajuda. Professora, de vez em quando eu baixo a cabeça, é porque eu estou preparando o mapa mental, tá? Então eu estou Ah, tá. anotando as dicas. Meu mapa mental não está tão. Quando eu mando para os alunos, vai bonitinho, vai colorido, mas antes Vais ele está usar uma meio. ferramenta, não é? Vais usar uma ferramenta, Mas antes claro. ele é essa versão aqui no papel. Manter os alunos no processo. Sim. Hoje de manhã aconteceu, né, vou compartilhar aqui algo que aconteceu que eu achei muito legal. A minha filha estava estudando inglês e o inglês ele normalmente é organizado, pelo menos nas escolas brasileiras, em função de temas. Então, é uma viagem, é um restaurante, são os Uhum. vocabulários em algumas situações do cotidiano. E aí vai enriquecendo o vocabulário. Então, ela estava num processo de cozinha, era kitchen. E aí, o vocabulário da cozinha, a professora teve uma sacada que eu achei fantástica. A professora pediu para ela explicar, perguntou o que ela merenda de tarde, qual é o breakfast, e pediu para ela explicar e filmar. Tesoura, voltou? Voltou? Estava me ouvindo? Deu uma travada? Estamos online? Tesoura no processo, só envolvendo no processo. Rapaz, ele sempre dá uma travadinha nos 45 minutos, já percebi isso. Tô lhe vendo agora, legal. Ah, Tá tá. bom? Eu acho que caiu Bom, ligeiramente a rede. dá, Sim. é o horário. Todo mundo faz live aqui no Brasil, Brasil dá um negócio assim, deu 6 horas Aqui da também. tarde, Aqui também. tá animado o negócio. Aqui Então, também. a professora, o desafio do assunto do inglês era ela fazer um filme explicando como ela monta o breakfast. E ela estava desesperada, porque ela ia ter que filmar, ela tem 12 anos, mas ela vai ter que filmar, ela vai ter que explicar isso em inglês,
montar o sanduíche, o café, o leite e merendar e mandar esse vídeo para a professora. Isso vai ser partilhado na próxima aula. Então, isso deixou ela envolvidíssima. E aí vai muito nessa direção. A senhora falou, teve a aula síncrona, depois da aula síncrona teve o desafio, e o desafio usa tecnologias para poder comprovar que conseguiu fazer. Então, o Trello, o Project Canvas, a senhora falou do Loom, a parte de pools de perguntas. Então, são as tecnologias ajudando a gente a criar uma aula divertida, né? Isso é legal. Sim, e eu acho que é isso que traz. Eu tentei diversificar as ferramentas que vou utilizando durante as aulas e que vou utilizar ainda para trazer essa novidade, precisamente. Portanto, eu não estou sempre a fazer pulsos, por exemplo, não, eu faço uma vez, tento usar depois uma outra ferramenta numa outra sessão, ou tento explorar as próprias ferramentas que o Zoom tem, não é? Por exemplo, separar em salas, usar o quadro branco em que estamos também lá todos, em que eu vou escrevendo coisas que eles vão partilhando, porque estamos numa fase de brainstorming, por exemplo. E eu acho que é isto que vai trazendo a eterna novidade, e isto é uma expressão que eu gosto muito do Fernando Pessoa, que ele diz que o mundo deve ser uma eterna novidade. E eu acho que isto aplica-se não só ao online, e eu acho que é quase uma premissa para o processo de ensino-aprendizagem, independentemente de ser online, de ser presencial, mas no online, e considerando o contexto atual que nós temos, que foi de um momento para o outro, ok, já não é presencial e vamos ficar todos em casa, acaba por ser uma premissa ainda mais relevante e importante para aquilo que nós temos de fazer em sala de aula, para garantir a qualidade da aprendizagem que os alunos têm de desenvolver e essas competências, lá está, essas competências que nós queremos que os alunos efetivamente o façam, não é? E desenvolvam. A senhora falou do quadro branco do Zoom, ou de separar em salas. Eu lembrei de um professor que fez agora recente o seguinte, a senhora comentou, às vezes o aluno não coloca a imagem dele na videoconferência. Fica só o nomezinho dele lá, tudo desativado. E o professor fazia um negócio muito legal. No Zoom tem um negócio de um dedinho. Aí o professor perguntava a cada 15 minutos, pessoal, todo mundo entendeu o que eu estou falando? Coloca um dedinho. Aí ele explicava, aí naturalmente os dedinhos iam subindo. Quando o dedinho não subia, o professor perguntava, você conseguiu, você não conseguiu, fulano? Rapidinho chama atenção. Então são estratégias para garantir que o aluno esteja realmente assistindo a videoconferência ou participando da videoconferência. E esse é um exemplo, esse é um exemplo em que tu podes, a ferramenta per si não é suficiente, é usar a ferramenta para comunicar com os alunos. E isso é que eu acho que às vezes não é tão, acho que é um foco muito forte na tecnologia. E depois acho que essa parte, se quisermos, é parte de baixo do iceberg que ainda está muito invisível, que é a parte da comunicação que tem de acontecer, seja presencial, seja no online, mas no online nós temos que ter outro tipo de cuidados, outro tipo de intencionalidade, eu acho que é mais isso, uma intencionalidade de ter mais feedback ao longo do processo dos alunos, porque muitas vezes, lá está, não estamos a vê-los. Sobretudo quem tem turmas grandes, quem tem 30, 40, 50, 100 alunos em sala. Também há, para além dessa do dedinho, há outra ferramenta no Zoom em que nos permite colocar sim, não, ou para ir dando inputs e indicadores ao professor para andar mais devagar ou andar mais depressa. Portanto, esse feedback em tempo real, se quisermos, é muito importante para o professor regular a sua aula durante o processo. Porque às vezes nós podemos estar deste lado e achamos que estamos a fazer tudo ótimo, não é? Não está. Exato, e não ter impacto no aluno, não é? E isso eu acho que é fundamental, sim. É algo que, pelo menos eu tento me preocupar, mesmo no presencial preocupo-me sempre
com o feedback dos Com alunos. feedback, sim. Professora, e com Normalmente, adolescentes, como a senhora tem percebido? A senhora tem conversado com professores que estão se desafiando com os pequenininhos e com os adolescentes? sim, Partilha um pouco com a gente aí. sim, claro que estamos a falar de idades diferentes, não é? Com especificidades diferentes também, seja no ensino presencial, seja também no online, embora haja aqui pontos em comum, como por exemplo esta questão da comunicação por parte do professor. Mas curiosamente, quando rebentou isto da pandemia, eu estava a terminar uma formação que estava a fazer na área do empreendedorismo com alguns professores. Foi uma formação longa, de 25 horas, portanto fizemos assim durante quase 2 meses. E depois eles têm que entregar um relatório e, curiosamente, nesse relatório já veio algumas reflexões sobre estas questões, não é, da pandemia. E é muito curioso porque para os professores o momento do ensino, que nós chamamos do vosso ensino médio, não é? O nosso ensino secundário e do ensino básico, como estão muito mais, têm menos autonomia, digamos assim, do que propriamente das universidades, estão mais sob orientações diretas do Ministério da Educação, o momento de desespero e de pânico, aquele período de tempo foi mais longo. Então eles não sabiam, o nível de incerteza foi de tal forma que lhes trouxe muita ansiedade aos professores, num primeiro momento. Entendi. Depois, mais tarde, houve um período de adaptação e eu pessoalmente estou a ver, acho que o Ministério está com as suas dificuldades, naturalmente, sem, digamos assim, sem serem soluções muitas vezes ideais, eu acho que fez um trabalho de qualidade e apresentou soluções de qualidade para estes níveis de ensino. As escolas tiveram autonomia para definirem a ferramenta e a plataforma que iriam usar. Podia ser o Google Classrooms, podia ser o Teams da Microsoft, podia ser o Moodle, podia ser o que... Aí houve autonomia para o tipo de escolha. E uma questão também que foi importante foi reduzir os tempos de contacto. Ou seja, aquela questão do tempo que eu disse que realmente é reconfigurada ainda é mais visível no não superior, nos níveis não superiores. Claro que aqui isso também se coloca muito e foi muito evidenciado. As escolas fecharam completamente e então, no fundo, prolongou-se ali as férias da Páscoa. No fundo, foi o período da Usou férias, adaptação. né? Para poder dar Exatamente, tempo de se foi o organizar. período da adaptação, exatamente. E havia a questão da inclusão. Ou seja, e aquelas famílias, e isso também se coloca no ensino superior, naturalmente, mas como é que se vai ter acesso, como é que uma criança pode ter acesso se não tiver um computador em casa, se não tiver uma internet com banda larga, como é que vai aceder, não é, à sala de aula? No fundo é como é que vai para a escola, basicamente. A Isso estratégia do acontece aqui no Ministério da Brasil também. Brasil gigante, é a mesma realidade. Alunos sem computador, sem um cantinho do estudo, sem uma boa internet. E agora, como é que eu faço? Exatamente. Ou seja, esta reconfiguração tempo e espaço é particularmente importante nestes contextos, eu acho. O que o Ministério fez para complementar foi aquilo que eles chamam, inspirados na década de 80, 70, 80, se não, 80, década de 80, que era a telescola, começou a fazer o estudo em casa. Há um hashtag e tudo, não é? Que é o estudo em casa, que é através da televisão. Portanto, através de um dos canais da televisão, portanto, há uma grade, não é? Do horário para primeiro, por exemplo, para o primeiro ciclo, para o primeiro ano, para o segundo ano, etc, etc, etc. Para os jovens, claro que tudo depende, obviamente, lá está, assim como para cada professor pode ser uma experiência diferente e estarem a sentir todo este processo de uma forma diferente.
Para os estudantes, eu acho que o princípio é o mesmo, não é? Também podem sentir todo este processo de formas também diferentes. Pode ser haver alunos que se adaptam melhor, outros que não se adaptam tão bem, mas e nós também ainda não temos estudos que nos permitem ter um retrato daquilo que está a acontecer. Portanto, aqui a pesquisa também vai ser extremamente importante para Legal. percebermos, para entendermos aquilo que está, e já existem algumas em curso, já vê-se a recolha de dados já de forma massiva para tentar fazer um retrato daquilo que está a acontecer. Mas eu acredito que, e eu digo isto muitas vezes aos meus alunos, que o contexto de aprendizagem que eles estão a ter agora, eu acredito que é um contexto que os está a preparar de forma diferente para o futuro profissional e que eles vão ter. Quando eles forem para, eventualmente, mais tarde, daqui a uns 10, 20 anos, estiverem em contextos profissionais e se eventualmente acontece algo semelhante, eles sabem o que é estar nestes contextos. Eles estão a desenvolver competências que é diferente, porque é diferente do presencial, é diferente do online. Podemos garantir algumas competências nos dois contextos, mas são contextos que vão permitir desenvolvimento de competências de forma diferente. E então eu pelo menos estou a tentar passar esta mensagem. Eu acho que eles ainda não estão completamente convencidos com aquilo que eu estou a dizer, mas isto é uma oportunidade de aprendizagem que eles nunca vão experienciar de outra forma. Portanto, eles que aproveitem também esta oportunidade e aquilo que este contexto lhes está também a trazer. Até mim, como professora, como pesquisadora, como pessoa, isto está a ser uma aprendizagem, não é? Eu estava a dizer, não é? Acho que foi a formação mais intensiva que eu tive estes 2 meses. Já para não falar, não é? Da avalanche de informação. Tem sido a toda a hora, não é? São ferramentas, são perspectivas, são ok, e sobre a avaliação e sobre isto, é muita informação. E eu às vezes fico ansiosa porque quero ler tudo e não consigo. E eu tive momentos que comecei-me a travar porque eu queria absorver, queria aprender, assim, não estou a conseguir, isto é demais, não é? E às vezes também temos que saber regular, não é? Aquilo que até onde é que queremos ir. É todo um aprendizado, é realmente Exatamente. Fantástico. A gente tem 1 minuto, professora, que o Instagram vai me derrubar em 1 minuto, que é 1 hora cravado, né? Então, a gente tem que fazer o encerramento. E aí eu deixo o convite aberto para a gente continuar essa conversa um outro dia. Porque surgiram várias perguntas, se existe o EAD, se o Telecurso segundo grau, que é um negócio que tinha aqui no Brasil, se vai voltar. E aí o Instagram já está bipando aí. 30 segundos, professora. A professora dá um tchau, uma mensagem positiva para a gente. E muito obrigado, professora. Então vou deixar um desafio. Cada pessoa que estiver aqui partilhe uma boa experiência que tenha com outra pessoa. Pode ser um professor, pode ser um aluno, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa da família. Partilhem uma experiência boa e sejam capazes de inspirar os outros com coisas